Pessoal, boa noite. Eu acredito que eu não sou muito de falar sobre Disney nem nada, sabe? Não. Eu tive infância, acompanhei isso através de videolocadoras. Conforme as coisas foram melhorando, assim, tecnologicamente falando, algumas VHS fui adquirindo com o tempo, né? Até minha mãe me presenteava. Mas falando de certas animações, gente, o que que eu digo exato, assim? A Disney a gente sabe aí que tem inúmeras animações, né? Mas, olha, por gostar de música, eu não tive muita opção, eu tive que ficar com a Pequena Sereia. É pra quem gosta de música, voz, ela é a dona do negócio. Mas a gente tem muita coisa boa aí, né? A gente tem a Branca de Neve, que também é uma coisa que não mexe com a minha cabeça, mas aquela bruxa tá na minha cabeça até hoje, aquela Rainha Má, né? Então, assim, acredito que cada um deles tem o seu ponto, né? Mas tem duas histórias, aliás, três, que, bom, das que eu assisti, porque eu acho que de Pocahontas pra frente eu não vi mais nada, eu parei em Pocahontas. Eu não vi Corcunda de Notre Dame, eu não vi Hércules, eu não vi nada disso. Sabe, eu fui até a Pocahontas, quando deu Pocahontas eu parei ali. Então, assim, o que já tinha no passado, a gente conseguia em vídeos locadora e outras, algumas vezes, como eu falei, adquirir a própria fita nos hipermercados, né? Isso ficou acessível ao público. E teve duas fitas que eu aluguei que eu era criança, eu acho que não era nem adolescente, eu acho que eu tava com 11, 12 anos, acho que 11 anos, 11 por aí. E teve duas assim que começou e terminou e eu falei, gente, o que é isso? E eu tô falando de quem? Cinderela e A Bela Adormecida. Gente, é duas histórias que começam e terminam, eu procuro um porquê, eu procuro um fundamento, eu procuro alguma coisa ali, eu falo, não, eu não consigo achar, eu não consigo achar. Tem coisas interessantes, sim, claro que tem. Pra mim, Cinderela é aquelas duas irmãs. Anastácia e Drizella, Drizella e Anastácia. Acho que é Drizella, Grisela, alguma coisa assim. Gente, aquilo é demais. Em Cinderela 2 a gente tem uma história totalmente específica de Anastácia. Anastácia se mostrando um lado que a gente nunca imaginou dela, né? E por aí foi. Em Cinderela 3, gente, um espetáculo. Um espetáculo, porque aquelas duas ali, gente, pelo que eu ri com aquelas duas irmãs na Cinderela 3 não tá escrito. Então, assim, o que faz Cinderela pra mim é aquelas duas, Branca de Neve e a Bruxa. Só que se a gente vai lá na Bela Adormecida, eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho um ponto, eu não tenho algo memorável de falar assim, olha, a Bela Adormecida, ela me traz isso, ela tem esse personagem, ela tem esse momento, né? Não, ela não tem absolutamente nada. O negócio começa e termina e não tem nada. Nada, nada. Esses dias eu fiz questão de assistir de novo, para ter, só pra concretizar mais ainda a certeza do que eu já tinha. O negócio começa e termina e não tem nada ali. A personagem Aurora é um nada, a Malévola também é uma coisa ali que nada, aquelas fadinhas, nada ali funciona pra mim. Nada ali. Porém, sinto muito, pra mim a minha visão é essa, mas eu vou te falar, eu mesmo tenho uma amiga aí que é assim, é a vida na Terra e a Disney no céu, porque a Bela Adormecida pra ela é tudo, tudo. O que ela puder ter dessa Bela Adormecida, ela tem. Que tiveram principalmente edições, tá? Ela tem um negócio aí com a Bela Adormecida que eu falo que foi que tu viu ali, porque eu não vi nada. E ao mesmo tempo que eu não vi nada ali na Bela Adormecida, é o que ela fala pra mim da Pequena Sereia. Ela fala, e ali eu já não vejo nada na Pequena Sereia. É questões, são questões, né? Mas aí vem a questão que não quer calar. Tá, você não tem nada pra falar da Bela Adormecida, não tem nada que te atraia, nada que te seduz. E o que você tá fazendo com essa figura aí na mão? Pois é. Aqui vem a história. Um amigo meu foi fazer uma viagem pro exterior e ele sabe, né, que eu tava colecionando, ele viu que eu tava com alguns príncipes já da Disney, ele viu que eu tava me aprofundando na coleção e ele simplesmente falou: Olha, Fabiano, eu tô indo, você quer que eu dê uma olhada em alguma coisa? Escreve pra mim os longas e você quer que eu busque alguma coisa deles. Nossa, pra mim foi o auge, foi o ápice ali. Eu falei, opa, agora. Peguei, fiz uma listinha lá, mandei pra ele. A Bela Adormecida tava lá no rolo? Tava, mas eu tava pensando no príncipe. Porque eu tenho a coleção deles e não tinha naquele momento, ainda não tinha ele, acredito eu. Ou foi o da Cinderela? Eu não sei, eu sei que foi alguma coisa aí relacionada entre Cinderela e esse Philip, que é de A Bela Adormecida. Foi alguma coisa relacionada ali. E eu dei essa lista pra ele e falei, olha, vê o que você encontra desses aqui pra mim. Olha, eu sei que o negócio foi muito melhor do que eu esperava. O retorno que ele me deu quando ele voltou assim, eu fiquei deslumbrado. Muito deslumbrado mesmo.
Gente, ele chegou com Tritão, o pai da Ariel, assim, ó. Eu nunca imaginei conseguir um treco daquele, porque é um boneco que até hoje é raro pra caraca, é difícil o acesso dele. E quando eu fui, quando ele falou, ó, me encontre em tal shopping que eu vou estar lá tal, eu falei, tô sendo serviço, tô indo lá pegar com você, tá? Eu falei, tá, sentamos, tomamos um shopping na hora de ir lá no carro pegar as coisas. Quando eu vi aquele Tritão, eu fiquei louco. Eu falei, não, você tá de brincadeira, você achou isso? Ele falou, olha, foi um dos primeiros. Você falou da Pequena Sereia, mas você falou que já tinha Bruxo Eric. O que eu achei que não tinha nada assim, foi ele. Eu falei, cara, mas tu achou a peça-chave do negócio, tu achou o tesouro. Falando nisso, ele tá lacrado aqui, qualquer hora eu vou abrir ele, vou trazer ele aqui, eu vou abrir ele, a gente vai ver esse Tritão de perto. Então, assim, ele estourou no norte ali, ele já, pra mim, já compensou a viagem dele chegar com um Tritão. Só que além do Tritão, ele veio com a Fera. Eu já tinha a Fera da Bela e a Fera. Só que a versão que eu tinha, tenho aqui, aliás, é uma caixa onde vem um boneco num lado e do lado direito vem a fantasia. Então você pega uma caixa que você vê a figura príncipe e a fantasia da fera para você vestir o boneco. É uma edição rara, acredito. Aquilo deve ser 2009, 2010. Deve estar um dinheiro. O meu tá lacrado aqui até hoje. Só que ele chegou com um segundo desse. Só que a edição com a qual ele chegou já era uma edição onde ele já vinha transformado na fera numa caixa menor. Mas quando você tira ele daquela embalagem, você tira a fantasia, você tem um príncipe ali embaixo. Então, assim, esse que eu vi que era uma edição mais nova, mais simples na questão de embalagem, né? Eu decidi abrir aquele e deixar o mais raro guardado, lacrado. Inclusive, é uma coisa que eu já estou olhando assim, eu vou pôr ele à venda, qualquer hora eu vou dar uma estudada, mas eu acredito que não vai ser um precinho tão acessível não, pelo que eu estou vendo, porque eu estou vendo os lançamentos de hoje em dia custando de 700 a 900 reais, um boneco que está aí como que eu digo, no catálogo ainda. Então, o que, que eu vou fazer aí com um boneco lacrado daquele de 2009, 2010, né? Eu acredito que tá valendo um bom dinheiro isso aí. Então, apesar que eu vou ter que olhar minha coleção inteira, porque eu tô vendo que tem coisas aqui que na empolgação a gente vai indo e vai se deixando levar. E quando você vai ver, você tá com coisa aqui que você fala, pra que eu comprei tanta coisa igual, né? Gente, e aí eu falei, continuei falando e não cheguei aqui na boneca ainda, né? Então o que que acontece? Aí eu lembro que veio o Tritão, veio a Fera, veio uma caixa que ele falou, olha, eu achei uma caixa que vem a Cinderela com o Príncipe. Eu fiquei empolgado, porque eu pensei que realmente fosse a versão original Disney Store. E quando eu fui ver, é uma versão Cinderela assim, mas uma versão que você encontra até aqui no Brasil, pelo que eu vi. Então, assim, não foi problema. Foi de boa, foi tranquilo quanto a isso. Aproveitei o boneco, a Cinderela não tinha nada a ver, dei pra uma menina ou pra uma criança. Olha, veio mais coisas. Eu sei que eu vim pra casa amontoado, eu lembro que eu até tirei uma foto com esses bonecos, com as caixas na mão, né? Nossa, eu lembro, não sei onde foi para essa foto, porque pô, se tivesse colocado ela aqui, que no estacionamento do shopping, quando ele veio com aquela sacola gigantesca pro meu lado, que eu vi aquilo, aí eu falei, ó, você vai tirar uma foto de mim agora. Eu peguei boneco que era tudo que é jeito, caixa, tudo que é jeito que eu pude pegar ali, falei, agora bate uma foto e foi desse jeito, maravilhoso. E nessa brincadeira veio quem? Malévola. Só que ela não veio sozinha, não. Ela veio com quem? Ela veio com a Aurora. Eu vou colocar a foto aqui do pack que ele trouxe pra mim, gente. Eu ainda tinha um certo preconceito naquele tempo com coisas da coleção. Eu não digo um preconceito, era não gostar mesmo e não querer ter aquilo. Não posso falar que é um preconceito, porque preconceito é quando você vai contra certas coisas. Eu era por não ter o desejo de querer, era por não gostar mesmo, então não posso usar essa palavra. Era simplesmente uma coisa que não mexeu com a minha cabeça. O negócio era os príncipes, os vilões, sabe? Essas coisas aí que sai daquela coisa princesinha. Então não era uma coisa que eu. Não era um preconceito. Preconceito é quando você, né? É um pré-julgamento, por aí vai. Então, o que eu digo é. Ela veio com a Aurora. E quando eu vi aquela Aurora toda de azul ali do lado, bonita pra caramba, um vestido, uma coisa assim, que eu falo, gente, hoje eu vejo quanto aquilo é raro. A Aurora, uma edição de vestido azul, naquela época era raríssimo. Tô falando que essa edição aqui é no máximo 2013, 2014. Então, assim, eu não dei muito valor para aquilo, não deixei mexer com a minha cabeça nem nada. E quando eu tirei ela da caixa, eu falei, vou ficar com a bruxa, que é a Malévola, tá aqui até hoje. Mas essa boneca, vou dar pra alguma criança. Eu lembro que minha mãe tinha uma amiga que eu era muito chegado nela e ela tinha uma criança, uma menina. Hoje já é mãe também, tudo. Aí eu peguei e falei, toma pra você, porque pra mim não tem futuro aqui pra minha coleção. Eu peguei e dei pra ela, nem sei se existe cabeça dessa boneca ainda, acredito que não. Pois é, foi uma edição importada, cabeça longe, não entendia muito de colecionismo, não conhecia pessoas que poderiam me informar. Então, assim, na minha coleção era sempre só eu e o que eu queria. Eu não tinha com quem dividir, com quem compartilhar, quem entendesse. O mercado ainda era pequeno, não tá? Não era do jeito que tá hoje esse negócio de colecionismo.
Então era eu, meu mundinho e minha coleção. Então eu não tinha onde correr, o que buscar, com quem falar, era o que tinha na minha cabeça. Tanto que até caixa eu joguei fora. E a caixa era um espetáculo, porque a caixa vinha aquela roda lá onde a Aurora espeta o dedo e entra no feitiço, né? Tem o corvo dela, só que tudo em papelão ali. Tem o cenário, que nem vocês viram aí na foto que eu coloquei, né? Deu pra ver que a caixa era o cenário daquela cena. Eu joguei aquilo no lixo. Eu não gosto de lembrar. Eu não gosto de lembrar o que eu falo, gente. Eu tinha o cenário da Bela Adormecida. Eu joguei. Simplesmente, eu me lembro até hoje, eu amassando aquilo e jogando num saco de lixo. Enfim, coisas, como eu digo, gente, tem coisas que a gente tem que esquecer. Que não vai trazer saúde nenhuma ficar remoendo isso. Não vai trazer o tempo de volta. Quem dera trouxesse. Né? E aqui tá, é uma edição de 30, escala um sexto, né? Quer dizer. O que eu tenho pra falar dela? Ela é perfeitinha, gente. Ela é lindinha, vai. Não vamos, né? Gente, é uma figura interessante. Eu tenho orgulho de ter ela aqui. Só que falta mesmo pra mim ter aqui. Calma aí, que a roupa dela abre aqui pela frente. Eu nem lembrava disso. O que simplesmente falta aqui pra mim, que eu desejaria muito. Calma aí, passou uma mosca insuportável aqui. Era a Bruxa da Branca de Neve. É um sonho de consumo. Aquela rainha má. Tive oportunidade, sim, claro que eu tive. A pena, a mão fechada, a mão de vaca, não deixou comprar. Me arrependo, porque hoje, quando eu paro para ver aos preços que eu via na loja e quanto elas custam hoje, eu falo, gente, como eu fui, onde que eu tava com a cabeça? Como que eu não comprei essa figura? Como que eu fiz isso comigo? Pois é. Bom, e acabou que fiquei aqui com ela. Mas tudo tem seu dia, tem sua hora. Eu acredito muito que quando é para ser, o coração da gente é tocado e as coisas acontecem, você vai lá e faz. Se não foi porque alguma coisa naquele momento me segurou e não era para ser ainda. Como eu digo, tudo tem seu dia e sua hora, porém nada é do jeito que a gente realmente espera. Olha, tô vendo aqui, pode ver que ainda tem uma parte aqui da roupa dela que tá grampeada. Tá vendo? Ó, tá presa aqui, ó. Tanto na frente como atrás. Que aqui, isso aqui se espalha, né? Quando ela fica em pé, se espalha tudo, só que tá grampeado aqui ainda. Ó, o daqui eu já soltei, o desse lado eu soltei, tá vendo? Mas o daqui tá preso ainda e não vou mexer, vou deixar assim mesmo. Ela vem com o cajado e põe o cajado nisso. Tá? Eu tô achando ele mais. Ele era mais dourado, um dourado mais claro, tá? Eu tô sentindo ele mais escuro agora. E põe escuro nisso. Também tá guardado, mais de 10 anos guardado, né? Um detalhe que eu achei interessante, os sapatos dela. Calma aí que a gente já vai falar, eu sei que vocês devem estar falando, nossa, como assim, que cor é essa, né? Calma, a gente já vai falar disso. Os sapatos dela é muito interessante, dá uma olhada. Eles têm tipo umas asinhas aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver direitinho. É bem interessante. Gente, muito 10, muito legal os detalhes dele. Ele é bem borrachudo, tá? Bem maleável, assim, os dois. Né? Aí, ó. O sapatinho da bruxa. Eu sou curioso e tudo. Eu falei, como é que tira essa roupa? Como que é? Aí eu vim aqui pra trás também, ó. Pode ver. Aí eu vim aqui pra trás que segura aqui. É duas camadas, tá vendo aí? Um grampo aqui que segura os dois. Tem coisas que eu tô vendo nela aqui agora, tá, gente? E eu fiquei assim, como que tira essa roupa? Como que tira? Até eu perceber que era aqui, ó. Frontal. Vamos baixar os braços dela para ficar mais fácil de tirar. Eu vou tirar porque a gente tem que ver isso, a gente tem que olhar isso aqui. É uma figura assim, ao mesmo tempo que é de uma simplicidade, é fantástica, né? Ela é fogo, né? A gente sabe disso. Olha, as pernas dela eram exatamente da cor dos braços, mas eu não entendo por que teve essa mudança em 10 anos, né? As pernas ficou nessa cor de abacate aqui. E o resto continuou verde que sempre foi, mas enfim, acredito que é questão do tempo, dependendo de onde está guardada. Gente, o tempo, ele é dono de tudo, né, gente? O tempo, ele leva tudo, ele leva até a gente. Ela não tem articulação na cintura, tá? Ela tem um corpo das Barbie de hoje em dia, ela não tem articulação aqui na perna, tá? As pernas delas não dobram, ela é uma figura para sempre estar em pé. Eu acho legal pra caraca esse modelo de Barbie, né, vamos falar assim, de corpo de boneca. Achei que ficou bem legal. Quanto ao rosto dela, gente, isso aqui tudo é veludado, tá? E eu achava que o rosto dela era de plástico como o resto do corpo, mas não, o rosto dela também é veludado. Dá pra ver que tá um pouquinho manchadinho. Eu falei, eu vou limpar, mas eu não vou porque, devido a ele ser
aveludado, assim como o resto aqui do capacete dela, né? Eu posso acabar danificando, removendo um tinta, acabar estragando totalmente a figura. Então não mexi, tá do jeito que tá e vai ficar assim. Porque dependendo do que eu passar aqui, eu remover essa camurça, eu vou acabar com a fisionomia dela, vai acabar com a figura. Então ficou do jeito que veio e vai continuar assim. Não vou mexer nisso aqui não. E é isso, como eu falei, né? 50 centímetros, ela só tem agora os braços dela tem articulação legal, né? Porque ele tem aqui esse movimento e também tem aqui, ó, no cotovelo. Porém, as mãos dela não tem. Eu lembrava na minha cabeça, a mão dela tinha articulação, mas não tem. E ela tem aquela chegada triunfal dela, né? Que ela sempre chega com os braços abertos, né? Sempre chegando ali, atrás daquela fumaça, daquela névoa, sei lá como que é aquilo. Mas eu me lembro, né? Que tudo dela vem através daquela fumaça. Inclusive, quando ela vai se transformar no dragão, também meio que tem isso, né? É bem isso, né? Que ela chega assim, né? Os braços abertos. Cabeção. Bom, gente, eu não tenho mais o que falar dela. Apresentei a figura, não tenho o que falar. Bom, aí eu acho que foi depois, né? Depois desse lançamento que teve aqui e tudo, a gente teve outras figuras, acredito eu, mais pra frente dela. E aí, mais um pouquinho pra frente, foi onde veio Malévola, o filme, né? Que conta a história dela, que transformou ela nisso, né? Gente, é engraçado como eles estão querendo vitimizar o vilão, né? Mas se você for ver hoje em dia, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso na sociedade. Se você for ver, os vilões hoje em dia, nem que eles tenham que voltar 30, 35 anos atrás para justificar a merda que eles são hoje, mas eles fazem esse apelo. Tá aqui a Malévola, a Maleficente. E é isso, gente. Vamos torcer aí para eu conseguir mais alguma coisa. Futuramente eu vou trazer mais coisas da Disney. Não estava programado essa daqui aparecer aqui hoje, tá? Foi um acaso aí de mexer novamente na coleção e se esbarrar com a bonita. E aí que tá ela. Tá aí, ó. Lindinha, né, gente? A gente não pode negar. Dá vontade de deixar ela aqui na prateleira, montada, né? Com esses braços abertos e tudo. Mas eu sei, gente, é uma coisa que tá conservada aqui há quantos anos? 11 anos já que eu possuo ela. Pegar ela e colocar aqui, vai, tudo que eu guardei vai se acabar, então eu prefiro deixar ela guardadinha no canto dela, voltar lá pro canto dela, né? Eu que sou admirador, eu compro pra mim, não é pros outros, então é mais ou menos assim. Não tem pra que eu deixar em exposição uma coisa que é pra eu ver. Então quando eu quiser ver, eu sei onde tá. Só vou fazer estragar ela, e eu não quero isso. Uma pena não estar com a Aurora aqui nesse momento, né? Mas faz parte, né? Não adianta, gente, é a primeira vez que eu tô vivendo. Então, assim, eu só vou aprender errando, não tem outro jeito, não tem outro método. Paciência, né? E assim segue a vida, né? E é isso aí, pessoal. Boa noite, agradeço demais vocês aí. O canal tá crescendo, eu vejo que os números de inscritos tá subindo. Né, começar a tomar um banho de sal grosso porque os tais amigos devem estar muito incomodados, né? Eu sei que hoje é o dia do inimigo, né? Então assim, né? Vamos que vamos e bola pra frente, vamos deixar esse povo aí pra trás porque não vale a pena. E é isso aí, meu povo. Um abração pra vocês, boa noite, até o próximo vídeo. Beijo!